Hoje a gente vai fazer uma análise aprofundada de um tema que intriga muita gente e que, olha, muitas vezes é mal interpretado. É a psicologia das pessoas que genuinamente gostam de estar sozinhas. Parece que vivemos assim um certo pânico da solidão, né? Na mídia, por todo lado. Mas e quem vê o tempo a sós não como um problema, mas como uma escolha? Ou talvez até uma necessidade mesmo? Vamos explorar hoje as diferenças cruciais entre estar só e ser sentir só. Vamos tentar também derrubar aquele estereótipo antigo, sabe? Do solitário esquisito, até perigoso. E ver o que a ciência realmente diz sobre a personalidade e, claro, os benefícios de quem abraça a própria companhia. Nossa conversa de hoje é baseada em ideias e pesquisas reunidas num livro chamado Alone: The Badass Psychology of People Who Like Being Alone, da doutora Bella De Paulo. Ela desafia muitas visões comuns sobre isso. Afinal, qual é a história real por trás de quem encontra força e até, quem sabe, alegria na solitude? Ok, vamos investigar isso. Para começar, acho que a gente precisa alinhar os termos, né? Porque muita gente usa estar só e sentir-se só como se fosse, sei lá, a mesma coisa. Mas não é. A autora Anneli Rufus, que a De Paulo cita, tem uma definição bem direta para solitário. O termo em inglês é loner, né? Sim. Ela diz que é simplesmente alguém que prefere estar só. Isso já muda tudo, né? É bem diferente daquela imagem do coitado, do excluído que sonha com companhia. Exatamente. Essa distinção, eu diria, é o ponto de partida fundamental. A pesquisa diferencia muito bem o que eles chamam de solitude autêntica, que é aquela escolhida, voluntária e geralmente sentida como algo positivo, sabe? Da pseudo-solitude, que aí sim se parece mais com a solidão que ninguém quer, o isolamento forçado. A palavra-chave aqui é escolha. Se você escolhe, a experiência é outra. Faz sentido. A escolha muda tudo. E é interessante notar também que sentir solidão, sabe? Aquele sentimento de falta não é sempre ruim. Pode ser um sinal autêntico de que precisamos de conexão. Pode até ser um motor para buscar as pessoas. O problema mesmo surge quando essa solidão vira crônica, dominante. Ou pior, quando ela vem de uma rejeição constante. Aí sim, pode gerar sentimentos bem negativos, como raiva, ressentimento. Entendi. E a De Paulo traz outra diferenciação que eu achei muito útil. Ela fala de estar só no mundo, com aquela carga meio triste, né? De não ter ninguém, que muitas vezes associam erroneamente a pessoas solteiras, versus estar só em solitude, que é ter tempo e espaço para si, algo que muita gente, inclusive quem tá num relacionamento, valoriza pra caramba. Sem dúvida. E tem um dado que ela apresenta que me deixou, nossa, bem surpresa. Algumas pesquisas indicam que pessoas solteiras, na média, podem ser mais conectadas socialmente, com amigos, família, vizinhança, mais do que pessoas casadas que às vezes acabam se fechando mais, ali no núcleo familiar depois que casam ou vão morar juntas. Isso vai contra o senso comum, né? Totalmente contra o senso comum. Mas, olha, faz sentido se a gente parar para pensar um pouquinho. Quem está solteiro talvez precise cultivar mais ativamente, sabe, uma rede de apoio mais diversificada. Verdade. E essa distinção que você mencionou é crucial. A solitude buscada. Esse tempo escolhido para si, nossa, abre espaço para tanta coisa boa. Criatividade, relaxamento profundo, autoconhecimento, até para a espiritualidade, para quem busca isso. Não é à toa que naquelas pesquisas grandes, como o REST Test que você mencionou, Sim, o REST Test. quando perguntaram para milhares de pessoas o que elas achavam mais restaurador, o que mais recarregava as energias, as atividades que lideraram foram justamente as tipicamente solitárias. Ler, estar na natureza ou simplesmente não fazer nada, sozinho. E o mais curioso, isso valia até para os extrovertidos. Até para os extrovertidos, essa é nova para mim. Sim. Então, achar o equilíbrio certo entre tempo só e tempo junto é uma jornada muito pessoal, né? A fórmula varia demais de pessoa para pessoa. A De Paulo chega a usar um termo forte, né? Badass. Que a gente poderia talvez traduzir como forte, resiliente, quem sabe até meio rebelde, mas no bom sentido, Sim. para descrever a personalidade de quem gosta de estar só.
O que as pesquisas mostram sobre essas pessoas, para além daqueles estereótipos de serem fechadas, esquisitas? Pois é, essa é a parte que derruba muitos mitos. Os estudos que usam medidas como o desejo de estar só ou o contrário do medo de ser solteiro, eles pintam um quadro bem diferente do esperado. Ao invés da gente encontrar pessoas cheias de problemas emocionais, o que emerge são traços bem positivos. Muitos deles ligados até aos 5 grandes fatores da personalidade, sabe? O Big Five. Sei, neuroticismo, abertura. Exato. Primeiro, um traço muito consistente que aparece é o baixo neuroticismo. Essas pessoas tendem a não ser excessivamente tensas, ansiosas, mal-humoradas ou preocupadas. Elas parecem encarar o mundo de uma forma, digamos, menos ameaçadora, com mais estabilidade emocional. Isso já é um pilar importante para essa ideia de força, né? Com certeza. Menos drama, talvez? Exato. Menos drama. Segundo, elas geralmente pontuam alto em abertura a experiências. São pessoas mais curiosas, imaginativas, com interesse por ideias novas, por artes, culturas. Tem uma mente mais aberta, sabe? Uhum. E tem mais. A alta amabilidade também aparece com frequência, especialmente naqueles que não têm medo de serem solteiros. Eles tendem a ser vistos como mais gentis, atenciosos, confiáveis nas relações. E a alta conscienciosidade, ou seja, serem pessoas organizadas, responsáveis, disciplinadas, também é mais comum em quem encara a vida de solteiro sem medo. Então, somando tudo isso, baixo neuroticismo, abertura, amabilidade, conscienciosidade, já começa a fazer sentido o termo badass, não acha? Faz total sentido. Quebra completamente aquela imagem do solitário amargo, né? Do ressentido. Mas e a questão da introversão? É quase automático a gente associar quem gosta de ficar só com ser introvertido. Como fica isso na pesquisa? Essa é uma ótima pergunta, porque a resposta é mais sutil do que parece. Olha que interessante, nos estudos que a De Paulo cita, as pessoas que pontuavam baixo no tal medo de ser solteiro tendiam a ser, na verdade, mais extrovertidas. Mais extrovertidas. Sim. Sério? Sim. Talvez isso explique aquele dado anterior sobre solteiros terem redes sociais às vezes mais amplas, né? Pode ser, faz sentido agora. Agora, se a gente olha para quem simplesmente pontua alto no desejo de estar só, a relação com extroversão ou introversão não é tão direta assim. Essas pessoas podem não ser nem mais nem menos extrovertidas, no geral, mas elas pontuam mais baixo em aspectos específicos de sociabilidade, tipo gostar de grandes grupos ou buscar interação o tempo todo. Talvez prefiram interações mais significativas ou em menor escala, sabe? Então aquela equação simples de gosta de ficar só igual introvertido é uma simplificação excessiva. Nossa, mais uma quebra de expectativa. Extrovertidos que não têm medo de serem solteiros. Interessante. E você mencionou que tinha outras características que reforçavam essa ideia de força, de badass, certo? Sim, várias outras. Essas pessoas costumam ser menos sensíveis à rejeição social. Os sentimentos delas não são tão facilmente abalados por críticas ou por uma exclusão, por exemplo. A autoestima delas parece ser mais estável, sabe? E menos dependente de ter um parceiro ou de ser aceita por um grupo específico. Elas também não mostram aquela necessidade extrema de pertencer a qualquer custo. E como consequência disso tudo, tendem a reportar menos sentimentos de solidão e menos sintomas de depressão. Então, quando você junta tudo baixo neuroticismo, abertura, amabilidade, conscienciosidade, menor sensibilidade à rejeição, autoestima sólida, a imagem que se forma é de uma pessoa psicologicamente robusta, autoconfiante mesmo. E essa robustez toda, ela aparece no jeito como essas pessoas se relacionam? Imagino que sim, né? Com certeza, a pesquisa sugere que sim. Por exemplo, em situações como aqueles eventos de speed dating, sabe? Sim. Encontros rápidos. Sei. Quem não tem medo de ficar só tende a ser mais seletivo. Escolhe trocar contato com menos pessoas. Não estão, digamos, desesperados por qualquer conexão. Padrões mais altos, talvez. Exato. E talvez o mais importante, se entram num relacionamento que se mostra insatisfatório, elas têm uma probabilidade maior de terminar esse relacionamento, comparado com quem teme muito a solidão.
Elas parecem ter sim padrões mais elevados e menos medo de seguir em frente sozinhas se a relação não estiver boa. Faz sentido. Elas se bastam mais, né? É por aí. O irônico disso tudo é que, apesar desses traços todos positivos, a sociedade muitas vezes ainda olha meio torto para o solteiro feliz. Talvez porque essa pessoa desafia a norma cultural da matrimônia. Sabe? Aquela obsessão cultural com o casamento como sendo o único caminho para a felicidade e realização. Falando no dia a dia, como é que alguém poderia perceber se tem mais desse perfil, assim, feliz com a solitude? Aquele artigo do John Warwick, que a De Paula menciona, dá uns exemplos até engraçados, tipo, adorar ter um fim de semana inteirinho livre, sem combinar nada com ninguém, e numa boa ao cinema ou até viajar sozinho. Sim. Não curtir muito dividir a cama, às vezes deixar o celular de lado sem culpa nenhuma e achar a gente muito grudenta, meio repelente. Faz sentido isso? Totalmente. São ótimos sinais do cotidiano. Mostram uma preferência clara por espaço pessoal e autonomia. Mas para além dessas preferências, a pesquisa como aquela de Long e Averill foi investigar os benefícios que as pessoas dizem que obtêm desse tempo sozinhas, quando é por escolha. E os resultados são bem consistentes. E quais são esses benefícios? Olha, o benefício número 1, o mais citado mesmo, é a chance de resolver problemas e tomar decisões. Aquele momento de clareza mental que o silêncio e a falta de interrupções podem proporcionar, sabe? Sei bem como é. Logo depois, vem a busca por paz interior e relaxamento. É visto como uma verdadeira fuga do barulho, da pressão do mundo lá fora. A solitude também é vista como um terreno fértil para autoconhecimento e criatividade. Parece que estar só diminui um pouco aquela autocrítica excessiva, a preocupação com o que os outros estão pensando, e isso libera a mente para explorar ideias novas. Interessante isso da criatividade. Sim. Tem até pesquisa indicando que adolescentes que evitam muito ficar sozinhos podem ter menos chances de desenvolver seu potencial criativo lá na frente. A liberdade é outro ponto forte que aparece. Liberdade das expectativas e demandas sociais, mas também liberdade para fazer o que se quer no próprio ritmo. Uhum. E não podemos esquecer do descanso e da restauração. Como a gente falou antes, o REST Test confirmou isso. As atividades mais restauradoras tendem a ser solitárias. É um reabastecimento necessário. E, por fim, muitos relatam uma conexão mais profunda consigo mesmo. Como diz a autora Sarah Maitland, que a De Paulo também cita, é um tempo para se escutar de verdade, sem ruídos externos. E tem aqueles que a De Paulo chama de solteiros de coração, né? O termo em inglês é single at heart. Para essas pessoas, parece que a solitude vai além de um simples gosto. É quase uma necessidade vital, parece. As falas que ela coletou na pesquisa são muito impactantes. Coisas como: meu tempo sozinho é tão essencial quanto comida. Ou, me sinto mais centrada e em paz quando estou sozinha. E, preciso da solitude para me rejuvenescer. Forte, né? Muito forte. E descreve bem. Para o single at heart, ser solteiro não é um estado civil temporário ou indesejado. É parte central de quem eles são, de como vivem melhor. A solitude para eles é o estado natural, onde florescem. Isso se conecta com uma pesquisa fascinante de um pesquisador chamado Liad Uziel. Ele descobriu uma coisa curiosa. O quê? Só de pensar em passar tempo sozinho já parece diminuir a força de vontade e a motivação de pessoas com alto neuroticismo. Elas se sentem menos capazes, menos energizadas só com a ideia. Em contraste, quem tem baixo neuroticismo parece se sentir mais energizado, ou pelo menos mantém seu pique, sua motivação, quando ativa esse modo solitude. Que incrível! Mostra como a experiência da solitude é totalmente filtrada pela nossa própria personalidade, né? Não é igual para todo mundo. Agora, mudando um pouquinho de assunto, mas ainda conectado, a gente tem visto um movimento bem claro de pessoas fazendo mais coisas sozinhas em público. Jantar sozinha, viajar sozinha. A OpenTable, aquela plataforma de reservas, falou num aumento de mais de 60% nas reservas para uma pessoa só, em apenas 2 anos. É muita coisa. Muita coisa mesmo. E uma pesquisa Bavisa mostrou um salto de 15% para 24% nas viagens internacionais de lazer feitas solo. O que está acontecendo? Por que esse aumento? Olha, eu acho que é uma combinação de fatores bem interessante. Primeiro, a demografia, como a gente já falou, nunca tivemos tantas pessoas morando sozinhas. Em muitos países, é o arranjo doméstico que mais cresce. Isso cria um público, né? Sim, claro. Segundo, a tecnologia ajuda bastante.
O smartphone pode ser uma companhia, uma distração, diminui aquele possível constrangimento de estar só num restaurante, por exemplo. Você tem algo para onde olhar, né? Verdade. O celular vira um escudo às vezes. Exato. E terceiro, o próprio mercado está se adaptando. Restaurantes com balcões mais convidativos, hotéis com pacotes para uma pessoa, agências de viagem focando em viajantes solo. O mercado percebeu essa tendência. Do ponto de vista psicológico, aquele medo do julgamento, nossa, coitado, não tem amigos, ainda existe na cabeça de muita gente, claro. Mas a pesquisa, como a de Rotner e Hamilton, mostra que a gente superestima o quanto os outros reparam ou julgam. A gente acha que tá todo mundo olhando, né? Exato. E mais, quando as pessoas são incentivadas a experimentar fazer algo sozinhas, tipo visitar uma galeria de arte, elas descobrem que gostam tanto quanto se tivessem ido com amigos. Aquela previsão negativa não se confirma na prática. E para coisas mais funcionais, tipo ir ao supermercado ou malhar na academia, muita gente até prefere ir sozinha. É mais prático, mais rápido. Faz todo sentido essa conexão com o aumento de pessoas morando sozinhas. Lembrei do livro Going Solo, do sociólogo Eric Klinenberg. Ele mapeou isso tão bem. Os números são de cair o queixo, né? Nos Estados Unidos, já em 2016, eram quase 35 milhões morando sozinhos. Mais do que os lares com pai, mãe e filhos. É impressionante. Impressionante. E pensar que em cidades como Estocolmo, quase 2/3 das casas são de uma pessoa só. É uma mudança social gigantesca. Gigantesca. E o Klinenberg faz questão de desmistificar uma coisa importante. Morar sozinho não é sinônimo de isolamento social. Muito pelo contrário. Cidades com muitos singletons, é o termo que ele usa para quem mora só, costumam ter uma vida pública super vibrante. As pessoas saem mais, vão a cafés, bares, eventos, usam mais o espaço público. Interessante. Morar só, para muitos, é uma escolha ativa. É até um luxo em alguns casos. Inclusive para idosos, que muitas vezes preferem e podem bancar o envelhecer no próprio lar com sua independência. Sim, a autonomia é muito valorizada. E tem um achado muito curioso no trabalho dele, sobre os homens. Homens que moram sozinhos acabam desenvolvendo habilidades. Habilidades de cuidar da casa, de manutenção de redes sociais, que tradicionalmente eram mais deixadas para as mulheres, né? Isso pode ser incrivelmente positivo para eles no longo prazo. Desafia aquele estereótipo do homem mais velho que fica meio perdido, isolado, se fica viúvo, por exemplo. Eles aprendem a se virar e a se conectar de outras formas. Agora a gente precisa tocar num ponto delicado, que é o grande fantasma que usam para assustar quem vive só. A ideia de morrer sozinho. A De Paula é bem crítica a essa narrativa do medo. Ela dá exemplos até da ficção. Lembra daquela série Private Practice? Lembro, sim. Tinha um personagem morrendo, cercado de amigos, mas mesmo assim era considerado sozinho porque não tinha um cônjuge ali do lado. Como se os amigos não contassem. É uma visão bem limitada do que é ter apoio, né? Exato. E ela analisa também o caso real do George Bell, aquele senhor cuja morte solitária viralizou no New York Times. Ela mostra como a história foi contada para chocar, focando na decomposição do corpo e ignorando as conexões sociais que ele teve em vida, os amigos que ele tinha. Sim, essa narrativa é poderosa e muitas vezes é bem distorcida para causar impacto, para assustar mesmo. A pesquisa sobre redes de apoio na velhice, por exemplo, mostra um quadro bem diferente. Mulheres mais velhas que nunca casaram e não tiveram filhos frequentemente constroem redes de amigos e vizinhos muito fortes, muito ativas. Não estão necessariamente desamparadas. Elas criam outras formas de família, né? Exatamente, famílias escolhidas. E a própria ligação entre morar sozinho e sentir solidão é mais complexa do que parece. Alguns estudos, quando eles controlam outros fatores, como a renda, por exemplo, até acham que quem mora só pode sentir menos solidão, talvez por ter mais controle sobre suas interações e sobre seu ambiente. Menos solidão morando sozinho? Olha só. Pois é, e é crucial notar um erro metodológico muito comum em pesquisas que comparam casados e não casados. Eles pegam todo mundo que não está casado no momento, divorciados, viúvos, solteiros por opção, e jogam num saco só. Só que divorciados e viúvos podem sim estar sofrendo com a solidão depois de um casamento. Aí comparam esse grupo super heterogêneo com quem está atualmente casado, e ignoram completamente quem é solteiro por opção e feliz assim. A comparação fica distorcida. E aquele estudo famoso da Ruth Lewinstead? Aquele que comparou a solidão a fumar 15 cigarros por dia, em termos de risco de mortalidade.
Isso assustou muita gente na época. Assustou? Com certeza. E é uma pesquisa importante, uma meta-análise robusta, não dá para negar. Ela realmente encontrou associações médias entre sentir-se só, a solidão percebida, ter poucos contatos, o isolamento social objetivo e morar sozinho, com o risco aumentado de morrer mais cedo. Então, ela confirma um medo. Calma. Tem um mais aí. Um mais gigantesco para nossa conversa de hoje. O estudo não fez a distinção crucial entre quem está só porque quer e gosta e quem está só contra a vontade sofrendo com isso. Ah, entendi. Essa é a chave. Exatamente. É um erro metodológico assumir que a solitude escolhida, apreciada, tem os mesmos efeitos negativos na saúde que o isolamento forçado ou a solidão dolorosa. Não tem como ser igual. Forçar alguém que ama viver só, que precisa desse tempo, a morar com outras pessoas pode, na verdade, prejudicar a saúde dessa pessoa, gerar estresse crônico. A escolha, a autonomia, a qualidade das conexões que a pessoa tem, isso importa muito mais do que simplesmente o status de morar só ou acompanhado. E ainda tem aquela visão da Anne Newman, que trabalha com cuidados paliativos e que a De Paulo cita. É uma visão bem provocadora. Ela sugere que talvez algumas pessoas até prefiram morrer sozinhas, no momento de privacidade final, de introspecção. É uma perspectiva diferente, né? Que raramente a gente ouve. Sim. E ela argumenta que focar tanto no suposto fracasso individual de morrer só acaba desviando o foco de problemas sociais bem maiores, como pobreza, falta de acesso a cuidados de saúde de qualidade, a cuidados paliativos decentes, que são fatores que realmente determinam como muitas pessoas morrem, com ou sem companhia ali do lado na hora H. Exato. Tira o foco do sistema e coloca a culpa no indivíduo. Uau! Quanta coisa para desconstruir hoje, hein? Recapitulando um pouco nossa exploração, ficou bem claro que só não significa solitário. Que preferir a solitude pode estar ligado a traços de personalidade surpreendentemente positivos até, badass, como diz a De Paulo. Concorda com a cabeça. Que esse tempo consigo mesmo traz benefícios concretos para o nosso bem-estar, descanso, criatividade, clareza mental, e que viver, jantar, viajar sozinho são tendências que estão crescendo e o estigma, embora ainda exista, talvez esteja diminuindo mais do que a gente imagina. Eu acho que o fio condutor de tudo isso que a gente conversou é mesmo a escolha e a preferência individual. É absolutamente crucial diferenciar a solidão que a gente abraça, que pode nos enriquecer, do isolamento que a gente sofre, que pode nos adoecer. São coisas muito diferentes. E temos que aceitar que a necessidade de tempo para si varia enormemente de pessoa para pessoa. Não existe uma receita de bolo para a vida social ideal, né? Respeitar essas diferenças sem julgamentos, acho que é o caminho. E para quem nos ouve, fica talvez uma reflexão, pensando nessas tendências, nesses benefícios e nessa força que pode vir da solitude. Como será que a nossa cultura pode evoluir? Como podemos começar a valorizar o tempo a sós, tanto quanto a gente já valoriza e às vezes até cobra demais a conexão social? Boa pergunta. Como ir além desse pânico da solidão e criar um espaço onde tanto a vida conectada quanto a vida com momentos importantes de recolhimento sejam vistas como formas válidas e ricas de existir? Talvez seja uma boa hora para cada um refletir sobre o seu próprio equilíbrio ideal entre interação e introspecção e como cultivar isso na própria vida. Fica aí a provocação. Até nossa próxima análise aprofundada.